Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a FEFIC. Você conhece a FEFIC? Eu vou falar sobre o que é a FEFIC, sobre como foi o meu envolvimento com essa feira e o que Deus falou no meu coração durante os dias que eu estive lá e trabalhei nessa feira. A minha ideia inicial era ter feito um vlog contando tudo como foi lá em tempo real, né? Gravando em tempo real para depois vir aqui montar o vlog e mostrar para vocês. Mas foi tão corrido que eu não conseguia nem respirar, assim. Eu não tive tempo de gravar os vídeos. Às vezes eu gravei alguns takes, vou mostrar pra vocês, mas outros foram cedidos pela Lohane, do canal Não É Só Um Livro. Vou deixar na descrição aqui pra vocês conhecerem. E ela fez um vlog maravilhoso mostrando tudo que foi na FEFIC. Mas eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho do testemunho, porque quem me segue lá no Instagram viu que eu mostrei nos últimos dias, falei sobre. E agora tem muita gente falando sobre isso aqui no YouTube, no Instagram e tudo mais. Talvez você já tenha recebido conteúdo da feira. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra te explicar um pouquinho, te situar aí do que é esse movimento. Agora devidamente uniformizada. Tô captando os stories da FEFIC. Bora. Olá, eu sou a Bia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Aqui você encontra reflexões sobre Deus, sobre a vida, explicações, estudos bíblicos, livros cristãos, tudo mais relacionado à vida cristã. Então se você gosta desses assuntos, fica por aqui, que você vai gostar desse canal também. A FEFIC é uma feira de ficção cristã e cultura. Então lá é simplesmente o maior evento cristão literário que nós temos aqui no nosso país. E o legal é que lá rolam várias coisas ao mesmo tempo. Tem o palco Parábolas, onde tem diversas palestras de diferentes autores e pregadores. Tem também o palco Arautos, onde acontece como se fosse uma capacitação para novos escritores. Tem a própria feira literária, onde os livros são vendidos pelas grandes editoras e vendidos por autores independentes. Tem várias ativações acontecendo ao mesmo tempo, como teatro. Dessa vez a Bíblia e o Version estava lá também, fazendo ativações com o pessoal. Tem várias interações que a gente mesmo que trabalha na feira grava com as pessoas. Tem uma tenda de oração, muito legal. E esse ano iniciou o podcast, que foi o lugar onde eu fiz mais parte durante essa feira. E para situar vocês, como que eu conheci a FEFIC e como que eu fui parar lá? Vocês sabem que eu tenho um clube de leitura. Inclusive, se você quiser participar, vou deixar aqui na descrição. É só você clicar no link, é um clube de leitura gratuito. É só você entrar no nosso grupo do WhatsApp e aí você vai receber quais são as nossas leituras do mês, o cronograma. E em 2 datas específicas eu faço a explicação do livro aqui pelo canal do YouTube em live mesmo. E aí o que aconteceu? Eu conheci a Fernanda por conta dessa situação. Ela participou de uma live ano passado sobre o livro dela enquanto isso. E aí nesse dia da live nós ficamos conversando um tempo depois de terminar a live pro pessoal pública. E ela falou pra mim, Bia, vai na FEFIC em julho me conhecer pessoalmente. E eu não conhecia a FEFIC ainda. Eu falei, nossa, mas o que é a FEFIC? Perguntei pra ela. Aí ela explicou mais ou menos. Aí entrei no Instagram da feira, pesquisei sobre, entrei no site, vi que tinha um ingresso que era pago e os demais era gratuito. Mas decidi comprar o pago pra abençoar mesmo o projeto. Comprei. Quando cheguei no credenciamento, eu descobri que tinha essa área de palestras para autores, que eu tinha acesso pelo ingresso que eu tinha comprado. E aí falei pro João, vou participar? Já que, né, comprei o ingresso mesmo, vou participar. Participei de quase todas as palestras, quase todas, de quarta a sábado.
E, gente, Deus falou comigo, assim, a cada uma delas. É incrível que lá não é só um ambiente de estudo, sabe? Não é só um ambiente de compra de livros, não é uma Bienal. Embora seja a Bienal cristã, né? A gente resume falando assim, porque tem autógrafos, tem os autores, tem tudo mais, tem programação. Mas é um lugar onde você sente a presença de Deus. E eu entendo isso hoje mais do que nunca, porque como tendo sido voluntária, eu vejo o quanto é um evento regado de oração, de jejum, de busca da palavra, de consagração. E quem participa lá vê que nos dias que nós estamos lá tem muita oração. Antes de começar o evento, todo mundo se reúne e aí nós fazemos um grande devocional, nós oramos, nós louvamos ao Senhor. E o ambiente de toda a feira é algo muito, muito assim, que você sente a presença de Deus palpável, sabe? Muito precioso. E aí o que aconteceu? Participei, chorei assim, ó, Deus falando comigo em todas as palestras que eu participava, todos os cursos, até quando era curso de produção de conteúdo, eu sentia Deus falando comigo, olha que coisa doida. E aí eu pensei, eu preciso me envolver com esse evento, né? E aí comecei a seguir o evento e continuei acompanhando ele. Quando foi no início desse ano, eles abriram os estandes para autores. Eu tenho um livro publicado, que não é de ficção cristã, mas é um livro de vida cristã. Eu não apenas conto as histórias reais, mas eu conto elas em forma de história mesmo, que seja agradável, né, de se ouvir, de se ler. E era um livro que eu poderia levar como autora, mas eu não tenho quantidade suficiente de livros para levar. Não tinha uma quantidade grande, uma grande tiragem e para imprimir não teria tempo hábil e nem financeiro para isso. E aí, sabendo disso, uma amiga minha que é autora falou: Bia, vamos, você monta um stand lá, não sei o que. Eu falei, mas não tem como, tal, não tem quantidade. Passou o meu contato para a Andresa, que é a organizadora do evento, maravilhosa. E a Andresa entrou em contato comigo. Eu falei, Andresa, esse ano eu não consigo ir como autora, mas eu quero ir como voluntária. Pode me chamar para trabalhar na feira que eu vou. E fui. Entrei no grupo dos voluntários e aí as coisas começaram a acontecer. A Rayane, que é uma querida líder de comunicação, me chamou. Aí ficou combinado que eu serviria nessa área de social media. E também ela me convidou para compor a equipe do podcast, que seria uma nova área dentro da FEFIC. E eu aceitei, claro. Aceitei fazer parte, não sabia muito bem qual seria a minha função, fui descobrindo conforme foi passando o tempo. Mais uma vez, o que mais me impressionou e mais me impactou nesse evento foi a presença de Deus palpável em todos os lugares. A gente teve muitos contratempos, muitas situações pequenas que aconteceram, surgiram assim de última hora, mas em nenhuma delas nós vimos ninguém fugir do controle. A gente parava, orava, entregava para o Senhor e as coisas foram fluindo assim. A gente sentia muito um clima de igreja mesmo, sabe? De obra para o reino do Senhor. E isso foi muito legal. Conheci muitas pessoas influentes e abençoadas, muitas pessoas legais. Jonas Madureira, Douglas Gonçalves, que eu tanto gosto, Laís Macedo, conheci Vitória Souza, Rebeca Souza, gente, Gabriela Costa, maravilhosa. Conheci todos esses autores, tive um contato próximo assim com eles direto, e isso foi muito legal. Por diversas vezes na entrevista a gente se emocionou. Eu digo a gente porque éramos nós, né, que estávamos ali na sala. Uma entrevista que me emocionou assim grandiosamente foi a da Robin Gunn, porque ela é uma escritora internacional e ela fez parte assim da minha infância / adolescência ali com a série Cris, e vários livros dela se tornaram filmes, inclusive, foram para televisão, estourou mundialmente. E ela é uma grande escritora, ela estava lá e ela é um jeito muito simples e muito mais que isso. Ela falava sobre como ela escreve para a glória de Deus, sobre como o maior intuito dela é levantar o nome do Senhor. E isso me impactou muito, eu fiquei arrepiada. Tentei até filmar na hora, mas eu tava tão emocionada que eu não consegui. E foi maravilhoso. Depois todas essas entrevistas elas vão ao ar aqui no YouTube, no canal da FEFIC, e eu vou anunciando e mostrando pra vocês aqui e também lá pelo meu Instagram. Uma das palavras que Deus tem falado comigo muito nos últimos tempos é de como nós precisamos ocupar esses espaços de arte, de cultura como cristãos. Eu li aquele livro A Arte e a Bíblia, inclusive eu ganhei esse livro na FEFIC do ano passado. E o Senhor falou muito comigo através de como que nós devemos colocar os nossos talentos nas mãos do Senhor e produzirmos uma arte que aponte para o Senhor. Sabe, quando nós vamos em museus, quando nós vamos em lugares assim, frequentemente a gente vê exposições que são escancaradamente para exaltar um nome que não é de Deus. São escancaradamente para tentar
perverter o sentido de beleza que foi o próprio Deus que criou. Vocês já viram isso? Eu gosto muito de visitar museus. E em um dos museus que eu visitei agora no começo desse ano, o Senhor falou muito forte comigo isso. O Senhor me constrangeu, sabe? Assim, olha, você precisa ocupar esse lugar de fazer arte pro Senhor. Você precisa ajudar a propagar o nome do Senhor. E Deus foi ministrando isso conforme eu via obras que em nada condiziam com o que é belo do ponto de vista da palavra. E eu vou ser bem sincero com vocês, não basta só nós não acharmos bonito, nós acharmos feio. Nós temos que nos posicionar, nós que somos chamados para isso. A Bíblia nos chama para criar. O próprio Deus é o criador de todas as coisas e nós co-criamos com Ele. Então, quando nós escrevemos uma música, escrevemos um livro, quando nós cantamos, quando nós fotografamos, quando nós, enfim, fazemos qualquer coisa que aponte para o Senhor, uma obra de arte que aponte para o Senhor, nós estamos glorificando a beleza na forma como Ele a fez, né? Então, é muito importante nós ocuparmos lugares em que, infelizmente, o mundo se preocupa tanto. Infelizmente, a gente vê muitos artistas, muitos atores, a gente tem essa caricatura de muitas pessoas que são envolvidas com a arte, que tem uma vida que vai totalmente contra a vontade de Deus, né? Então, são envolvidas com muitas coisas que a Bíblia condena. Por quê? Porque são pessoas que não estão ali fazendo para levantar o nome do Senhor, estão ali fazendo para levantar o próprio nome. E nós precisamos nos posicionar em movimentos como esse da FEFIC para fazer com que o nome do Senhor cresça. E duas coisas que eu acho muito interessante que eu quero pontuar aqui para vocês, que eu aprendi lendo esse livro, A Arte e a Bíblia, é que a primeira delas é que ele fala sobre todo cristão é um artista. A nossa própria vida é uma obra de arte. A modo como nós vivemos a nossa vida, o modo como nós vemos a nossa vida e nós expomos para os outros, o modo como as pessoas veem a nossa vida, o nosso modo de viver, é uma obra de arte para o Senhor. Então, ainda que você não tenha habilidades artísticas de pintar, de escrever e de compor, de cantar e tudo mais, você pode oferecer para o Senhor uma cultura divina através de quem você é. E a segunda coisa que casa muito com o que a Sara Gozella, que é idealizadora da feira, falou ano passado, que me tocou grandiosamente e que também vem nesse livro, é que tudo que nós fazemos importa para o Senhor. Uma coisa que a Sara disse é que todos nós somos construtores da obra de Deus. Todos nós temos um tijolo que vai participar dessa construção. E o meu tijolo, ele é do mesmo tamanho do da Sara, do mesmo tamanho do da Fernanda, do mesmo tamanho do C.S. Lewis, é do mesmo tamanho da Rebeca, de vários outros atores. Às vezes a gente tem a impressão de que aquilo que nós fazemos é menos para o Senhor, mas não é. Todos fazemos parte da mesma construção. E aquilo que nós fazemos importa para o Senhor. E uma coisa que o Francis Schaeffer fala nesse livro, que eu acho maravilhosa, que complementa essa fala, é que ainda que ninguém veja aquilo que você faz, o Senhor vê. Ainda que ninguém tenha visto, ainda que ninguém mencione, ainda que ninguém, enfim, diga sobre isso que você fez, que não se torne famoso, o Senhor vê. Então, quando você faz algo para a glória de Deus, Ele vê. E para fechar com uma chave de ouro, assim, nós produzimos um dorama. O pessoal conversou lá no final da feira. A Rai falou: Bia, vai lá, produz um dorama com o pessoal pra gente lançar no Instagram. E foi muito engraçado, assim, todo o processo. Eu dirigi o dorama, eu criei as cenas, fiz com o pessoal, com toda uma equipe de filmagem, de foto. E fiz toda a edição aqui em casa. Chamei a Laís Macedo pra dublar, o que foi maravilhoso. E ele já tá disponível lá no Instagram da feira, caso você queira assistir. E é isso, gente. A FEFIC me lembrou de tudo que Deus pode fazer através das nossas vidas. Me lembrou de tudo que o Senhor pode fazer através de nós quando nós dizemos sim. E me lembrou de que eu também fui chamada pra criar, sabe? Eu vejo a feira como um despertar do Senhor mesmo para tudo aquilo que Ele tem para mim no futuro. Eu nem consigo entender, mas eu entendo que todos os dons e talentos que o Senhor me deu, eu preciso honrá-los e usá-los de volta para o Senhor. Se isso for impactar uma vida, 2 vidas, 100 vidas, ou apenas a minha, ou apenas seja o Senhor vendo como oferta aquilo que eu tenho, eu devo fazer, porque isso importa para o Senhor. E isso é tão maravilhoso. E é isso. Convido você a participar aí das próximas edições da FEFIC. Com certeza eu vou estar lá, em nome de Jesus. E talvez esteja correndo como nessa, né? Mas tenho certeza que vai ser uma bênção. Vou mostrar os livros que eu comprei, peraí. Eu queria ter comprado muitos livros, mas como eu fiquei presinha lá, dentro da sala do podcast, eu não consegui. Mas eu consegui esses daqui, olha só.
Já é um tanto, né? Esses livros aqui, a maioria deles foram usados como decoração no podcast. E aí depois eu fui lá, passei e paguei. Então assim, não consegui correr na feira, mas os livros vieram até mim. Creio que eram esses que Deus queria que eu lesse. Manifesto para Artistas Cristãos, do Will, que era um dos líderes da comunicação da equipe de foto e filmagem, maravilhoso. Comprei esse aqui, do Douglas Gonçalves, Olhe para Jesus, o lançamento dele. Tem assinatura aqui, pedi pra ele assinar para o João. O João gosta muito dele. Tem esses dois livros do Dr. Jonatas Leone. Então, Salmo Terapia e Divinamente. Esse aqui nós vamos ler no clube de leitura e ele vai participar com a gente da live. Também autografados, olha que coisa chique. Olha só, os dois. Esse aqui da minha amiga, que eu tive que buscar, porque assim, ela é uma das culpadas de eu conhecer a Fifique. Também tá autografado aqui, coisa mais linda, de caneta dourada, olha. Ainda que eu me esqueça, lançamento da Daiane Grunewald, uma amiga querida. E esse aqui, que é um livro de ficção, tava super curiosa pra ler, que é O Colapse, da Gabriela Costa. Também autografado, olha só que chique. Porque todos eles eu comprei no podcast. Então, os autores estavam lá, já pedi pra eles autografarem pra mim, porque eu não consegui passar pela feira. Tinha muitos outros que eu queria ler e que eu queria comprar. Não deu, mas tudo bem, eu vou comprar nos próximos dias. E na próxima feira eu levo o pessoal autografar pra mim. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário aqui. Se você tem vontade de conhecer a Fifique, me conta. Se você já conhece também, me conta. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Me segue também lá no Instagram. Fique com Deus e até o próximo vídeo.